Alô, alô, salve, salve, queridos amigos, queridas amigas da TV Soulnic, da TV 247, bom dia. Sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje da TV Soulnic. Estou falando ao vivo de São Paulo nesta quinta-feira, 26 de dezembro, 8 e pouco da manhã. Estou aqui com a Folha de São Paulo, com o Globo, para comentar com vocês as principais notícias enquanto tomo o café da manhã, se os garçons, é claro, vierem me atender. Seu garçom, faça o favor de... Seu Mourão, faça o favor de devolver depressa a democracia, nem que seja requentada, com muito pão e liberdade a beça, e não se esqueça, jogue fora a laranjada. Carlos Murac, bom dia. Mira Fávero, Maxwell Oliveira, sejam bem-vindos a esse final de sempre. Pãozinho frio, francês, média clara, açúcar. Daniel Tancredo, temos que lutar pela legalização. Olha, Fernando, eu já falei que eu aqui não faço campanha para nada, viu? Eu aqui, Daniel Tancredo, eu não faço campanhas, nem a favor, nem contra, disso e aquilo, que eu acho que não é o meu papel. Eu sou um jornalista, eu analiso, comento, dou a minha opinião, sou a favor, mas não faço campanhas aqui, tá bom? Eu acho que é um grande desperdício, do ponto de vista econômico, desprezar essa planta tão útil, tão preciosa, que é criminalizada. Uma planta que é criminalizada. A planta não fez nada de mal para ninguém. Ela tem muita utilidade, já é usada em muitos países que têm dirigentes inteligentes, utilizada a favor do país, trazendo divisas, trazendo remédios que salvam vidas, que diminuem as dores de muitas doenças. Enfim, só as plantas venenosas que devem ser criminalizadas, digamos assim, demonizadas. E não é o caso. Não é uma planta venenosa, não é um cogumelo venenoso. Se é uma planta que presta para fazer medicamentos, como já se faz, sei lá, na Suíça, na Alemanha, no Uruguai, nos Estados Unidos, ela não é veneno, portanto, nenhum motivo para ela ser criminalizada. Países burros, países sem visão, quer dizer, cujos dirigentes não têm visão, é que desperdiçam esse tipo de produto, esse tipo de mercadoria. É uma mercadoria, como todas as outras. Está chegando o café, muito obrigado. Muito obrigado. Então, essa é a minha posição, mas campanha eu não faço. Caterine Castro, tudo bem? E com você? Aqui tudo bem. Júlio César diz que Bolsonaro tem prazo de validade, é carne podre. O candidato do imperialismo é o Moro. Fernando Nascimento também está aqui. Carla Luísa Veras de Pelotas. Carlos Murac diz que o Bozo perdeu a memória. Pois é. Esqueceu de vetar o juiz de garantia, né? Bom dia a todos. Júlio César Beraldi, a nova economia da esquerda, a economia de Francisco, é a quarta revolução inevitável para o mundo continuar. Não entendi nada. Daniel Tando, muito obrigado, a sua família. Joel Silva Júnior. Alex, você foi um profeta naquela foto da capa de Veja. O chinelão e a camisa furada. Vestiu uma camisa furada e um chinelão.
tirou foto no Alvorada muito doidão. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz e sorria enquanto Flávio dizia: só falta Queiroz, só falta Queiroz. Depois apareceu o cheque para a primeira dama e a história do porteiro agravou o drama. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz e fugia enquanto o povo dizia: cadê o Queiroz, cadê o Queiroz, cadê o Queiroz, cadê o Queiroz? Então, de fato, a minha letra tirou foto no Alvorada. Não é que é profética, é porque quando eu fiz essa paródia, ele também tinha tirado foto no Alvorada. Era aquela foto com todos os ministros de terno e ele de chinelão, no comecinho do governo. Vestiu uma camisa furada e um chinelão. Tirou foto no Alvorada sem o Mourão. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz e sorria enquanto Flávio dizia: só falta Queiroz, só falta Queiroz. Depois apareceu o cheque para a primeira dama e a história do porteiro agravou o drama. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz e sorria enquanto o povo dizia: cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Estão pedindo aí para falar o quê de economia? Eu não entendo de economia. A economia do Papa Francisco é a mesma nova economia de esquerda. Estou por fora. Qual é a economia do Papa? O Papa agora é economista? Teve nova vaza-jato na Folha de Reinaldo Salles. Bom, pelo menos na Folha impressa não. Não estou vendo nada na Folha impressa. Só se for online. Reinaldo Salles está aqui. Vaza Jato sobre o Reinaldo, sobre Eduardo Cunha. Ninguém nem lembra quem é esse cara, né? Eduardo Cunha. Já foi vilão do Brasil. Quem se lembra quem é Eduardo Cunha? Eduardo Cunha. Eduardo Cunha está preso nada, é mentira. Júlio César não está preso. Parece que está, pelo menos tudo indica que está preso. Bom, tem gente aí sustentando que Eduardo Cunha não está preso. Tá bom. Alguém fotografou o Cunha fora da prisão?
Então, até agora, Eduardo Cunha, cara perigoso, mafioso. Já viram o irlandês? Candidato a vários Oscars, assim como dois papas. Me parece que são os dois filmes que vão disputar a maioria dos Oscars, Dois Papas e O Irlandês. Dois grandes filmes, grandes interpretações. E todos coroas, né? Todos coroas. Anthony Hopkins, Jonathan Pryce, Joe Pesci, Robert De Niro, Al Pacino, todos coroas e todos maravilhosos, interpretações inesquecíveis. Roteiro, direção, produção, tudo de primeira. Vamos lá aos jornais de hoje. Bolsonaro mantém juiz de garantias e Moro protesta. O ministro soltou nota para se dizer contrário à sanção do presidente, que fez 25 vetos. Merval Pereira disse que o presidente decide em causa própria. Bernardo Melo Franco disse que foi o maior revés do ministro Moro. Eu acho ótimo que eles briguem. Que o Bolsonaro brigue com o Moro brigue com o Bolsonaro. Quanto mais eles brigarem, melhor para a democracia. Pior que passar Natal fugindo de amigo oculto, entrar o Ano Novo com um amigo fugindo da gente. É o Bolsonaro e o Queiroz. Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Esse vai ser o ano em que o Queiroz irá em cana. Al Pacino, um dos melhores atores que conheci, vai ganhar o Oscar. Marco Schneider chegou atrasado, mas chegou. Atrasado nada, comecei agora. Só tomei um café. Impressionante como o Moro consegue ser mais antidemocrático do que o Bozo, diz Daniel Tancredo. Pois é. Reinaldo Salles, você assistiu Democracia em Vertigem? Assisti. É um bom documentário, sem dúvida. Viste uma camisa furada e um chinelão. Vamos ver o que diz o Merval Pereira, em causa própria. Bom, aqui tem o editorial do Globo, sinais de agravamento da intolerância. Essa é a campanha que tem que se fazer contra a intolerância no Brasil. O samba enredo da Acadêmicos da Grande Rio para 2020, sobre o pai de santo Joãozinho da Gomeia, tem versos aos quais as autoridades, a despeito da descontração do carnaval, deveriam prestar atenção. Pelo amor de Deus, pelo amor que há na fé, eu respeito o seu, amém, você respeita o meu axé. Enredos sobre religiões de matriz africana são comuns. Não se tem notícia de registrarem de forma tão clara os conflitos com evangélicos como desta vez.
A regra sempre foi louvar os orixás, sem necessidade de mandar recados ou reagir a ataques, referindo-se eventualmente ao catolicismo, mas no contexto do sincretismo com o candomblé e a umbanda. É um sinal dos tempos, pois indica que o país já não é mais tão sincrético assim. Pelo contrário, a convivência entre diferentes credos é cada vez mais difícil. A Comissão de Combate à Intolerância Religiosa recebeu em torno de 200 denúncias este ano no estado do Rio. Na madrugada de 24 de dezembro, mais uma demonstração de que é preciso combater o radicalismo. A produtora responsável pela criação dos vídeos do Porta dos Fundos no Rio foi alvo de ataque com 2 coquetéis Molotov. Religiosos estão em campanha contra o especial de Natal do grupo. Os números do Disque 100, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos revelam que a intolerância se agrava em todo o país. Os dados disponíveis vão até junho de 2019, mas em todos os meses houve um aumento do número de denúncias de discriminação religiosa em relação a 2018. Os ataques crescentes a religiões de matriz africana e a produção do Porta dos Fundos não permitem mais se basear na ideia de que a convivência entre credos distintos é facilitada pela formação do povo. Saem de cena a miscigenação e a intimidade entre a Casa Grande e a Senzala, que resultaram em mecanismos de acomodação como o sincretismo, para dar lugar a uma intolerância preocupante. A divisão política cada vez mais corresponde a uma divisão religiosa, levando ao terreno da fé o jogo de nós contra eles. Fiéis se agrupam em torno de legendas, como na mobilização de evangélicos para coletar assinaturas a favor da formação do partido de Bolsonaro. Exerce assim seu inegociável direito de aderir a políticos afinados com suas convicções, mas que as instituições zelem para que manifestações de crença associadas ou não à política se mantenham nos limites da civilidade e do respeito à diferença. É isso que dá a misturar religião com política. Política é a arte da negociação, religião é tabu. Não pode haver o casamento entre religião e política, são incompatíveis. Isso que está acontecendo no Brasil é uma aberração. Em causa própria, escreve Merval Pereira, as surpresas natalinas que Bolsonaro deu aos brasileiros ao assinar indulto que por vias tortuosas coloca em vigor o excludente de licitude para os agentes de segurança que fora barrado pelo Congresso e também permitir a instalação do juiz de garantias que o ministro Sérgio Moro havia pedido que vetasse, dão bem a dimensão pessoal com que o presidente lida com questões de Estado. Ele também sancionou a limitação da delação premiada ao caso investigação, restringindo assim sua abrangência. Não é à toa que ontem a hashtag Bolsonaro traidor foi das mais comentadas. Ele está traindo o Brasil faz tempo, aliás. Está traindo os brasileiros faz tempo. E agora traiu o Moro no Natal. O indulto a policiais e agentes de segurança condenados por homicídio, isto é, sem intenção de matar, é uma maneira que o presidente Bolsonaro encontrou de suplantar a vontade expressa do Congresso, que rejeitou o excludente de licitude do pacote proposto pelo ministro Sérgio Moro. O subprocurador-geral da República, Domingos Sávio da Silveira, considera que este é um dos pontos inconstitucionais do indulto, que classificou em declaração ao Globo de um ornitorrinco jurídico, um excesso de poder por parte do presidente. Para o subprocurador, Bolsonaro confundiu a clemência com o indulto individual, que é o instrumento da graça previsto na Constituição. O presidente cogitou usá-lo para beneficiar os policiais condenados pelos massacres do Carandiru e de Eldorado dos Carajás, mas foi desaconselhado. O indulto tem que ser genérico
e muitos juristas consideram que o presidente, mesmo indultando policiais e agentes de segurança condenados por determinados crimes, estaria ampliando seu poder além do permitido pela lei. Certamente esse indulto será tema de debate que chegará ao Supremo Tribunal Federal, assim como o do então presidente Michel Temer, que atingia até mesmo os condenados por corrupção. Depois de uma liminar da ministra Carmen Lúcia assustar o indulto, meses depois, a maioria do STF considerou que ele é uma prerrogativa presidencial discricionária. Resta saber se a maioria dos ministros vai considerar que Bolsonaro usou adequadamente essa discricionariedade. Tudo indica que essa posição deve prevalecer também em nova discussão do plenário do Supremo, mesmo que uma liminar seja concedida por um dos ministros que foi vencido naquela ocasião. Já a permissão para que a figura do juiz de garantia seja votada parece uma decisão precipitada com objetivos imediatos. O juiz de garantias é aquele que vai presidir o inquérito, autorizar ou não ações de investigação pedidas pelo Ministério Público. Um segundo juiz julgará o caso, ao contrário do que acontece hoje, onde o mesmo juiz preside e dá a sentença. Eu gosto da ideia, mas admito que precisaríamos de bom tempo para que os tribunais se organizassem e muita verba para contratar novos juízes, até mesmo para comarcas que não têm nenhum, quanto mais 2 juízes. O veto foi sugerido, entre outros motivos, porque os proponentes não se preocuparam em tratar como vai ser em comarcas de juiz único, como em cerca de 40% dos municípios brasileiros. Não está esclarecido também como vai ser nos tribunais superiores, se vale ou não para ações penais em andamento. No Supremo, por exemplo, os processos da segunda turma serão distribuídos para a primeira e vice-versa. A lei sancionada pelo presidente Bolsonaro entrará em vigor em 30 dias a partir de ontem, mas os tribunais estão em recesso até 20 de fevereiro e depois vem o Carnaval. Será preciso também alterar os códigos de organização judiciária. Necessitará, pois, muito mais tempo para se organizar e definir casos, como os processos em andamento. Por exemplo, sobre o senador Flávio Bolsonaro. Se o efeito for imediato, o juiz Flávio Itabaiana, que presidiu o inquérito sobre o Bolsonaro e já foi criticado pelo presidente, não poderá mais autorizar investigações, mas seria o juiz prevento, competente para dar a sentença. Muito bem, Merval Pereira. Veríssimo, obrigado, Joana. Greta Thunberg é a pessoa do ano para a revista Time. A ambientalista sueca é uma das poucas adolescentes a sair na capa da revista que todos os anos destacam a personalidade mundial notável por fazer história ou apenas fazer barulho. Tempos atrás, uma capa com Greta ou similar seria impensável. Para começar, a escolha era sempre do homem do ano, nunca a mulher do ano, muito menos uma mulher com 16 anos. E os editores responsáveis pela escolha da personalidade para botar na capa anual tinham que convencer leitores de que personalidade não queria necessariamente dizer herói e notável. Dizer herói e notável não significava aprovado. Osama Bin Laden foi capa da Time e os editores não precisavam de outro exemplo. O homem do ano da Time em 1938 foi Adolf Hitler. A pessoa do ano de 2019 poderia ter sido Donald Trump, se não fosse a cara limpa da Greta no seu caminho. E só por isso ela merece os agradecimentos da humanidade, setor civilizado. Não se sabe do que adiantará a simpática campanha midiática da menina contra os poderosos interesses que insistem em manter o mundo industrial no rumo da autoextinção, desde que dê lucro. Greta está fazendo história e barulho com seu ativismo idealista. Se ele vai durar ou se vai passar, veremos. É pouco o que uma adolescente pode contra uma compulsão suicida, mas não estamos em condição de recusar a ajuda nem da menor Joana d'Arc. Parece certo
que Trump não vai ser empichado, não só porque seu destino será decidido num Senado dominado pelo seu partido, mas porque ele já provou que pode fazer o que quiser, a loucura que lhe apetecer e a bizarrice que inventar, e não perderá um voto dos que o elegeram, justamente pela sua diferença. Ele mesmo disse depois da sua eleição, um pouco espantado, que poderia sair pela Quinta Avenida apunhalando gente e não seria detido. Eu sei, era metáfora. De qualquer maneira, mantenham-no longe de um punhal. Em homenagem a Greta Thunberg, pirralha, este ano eu não vou usar mortalha, eu vou sair fantasiado de pirralha. No carnaval não vou usar mortalha, a minha fantasia vai ser de pirralha. No carnaval não vou usar mortalha, a minha fantasia vai ser de pirralha. Vou me cobrir com folhas de palmeira, dos jardins da Babilônia. Com água da cachoeira, vou apagar os incêndios da Amazônia. Não fujo de cara feia, nem esquento com canalha, e me esbaldo na areia, se me chama de pirralha. Pirralha, pirralha, sou pirralha e sou feliz. Canalha, canalha, canalha é quem me diz. Pirralha, pirralha, sou pirralha e sou feliz. Canalha, canalha, canalha é quem me diz. É o carnaval da pirralha. É o carnaval da pirralha. Bernardo Melo Franco. Bernardo Melo Franco. A maior derrota de Sérgio Moro. A maior derrota de Sérgio Moro. Paulo Eduardo Canhadas está aqui. Tereza Condo também. Ô, Adriana Bonitaziz, bom dia. Aí, boa tarde na Holanda. Rose Sardeiro. Eu que te gosto, bom dia. Padoca News, isso mesmo. Free Butterfly, Deus me livre do Trump, está sendo empichado, como ser o homem do ano. Quero que a máscara dele caia. Ele foi empichado pela Câmara, mas agora vai ter o Senado e no Senado ele tem maioria. A maior derrota de Sérgio Moro, escreve Bernardo Melo Franco. E será que vai começar a britadeira? Chegaram os homens da britadeira. Se tiver britadeira, eu mudo daqui. A criação do juiz de garantias é a maior derrota imposta a Sérgio Moro desde que ele abandonou a toga para entrar na política. Era uma vez um Moro mau que resolveu virar alguém, mas era um Zé Ninguém e arriscou, mas logo se estrepou. Bolsonaro convidou e ele logo aceitou um belo ministério, o que era um despautério, mas Moro escutou Bolsonaro avisar, só vai pra STF se fizer o que eu mandar. O ministro da Justiça já havia sido contrariado outras vezes pelo Congresso e pelo próprio chefe, mas a nova figura jurídica, sancionada na véspera do Natal, é uma resposta direta à sua atuação na Lava Jato. Aspas, é uma grande ironia. No chamado pacote Moro, foi aprovada uma medida que acaba com o jeito Moro de julgar, diz o deputado Paulo Teixeira, um dos autores da proposta sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Aspas, muitas vezes o juiz que determina as medidas cautelares perde a imparcialidade e contamina a sua atuação. Foi o que aconteceu na Lava Jato, afirma o petista. As mensagens obtidas pelo Intercept Brasil indicaram que Moro colaborava ativamente com a Força-Tarefa de Curitiba. A publicação dos diálogos desgastou o ministro e facilitou a aprovação da mudança. Quando os diálogos vieram à tona,
o grupo de trabalho estava reunido para analisar o pacote anticrime. Isso influenciou na aprovação, embora não tenha sido a motivação inicial, diz a deputada Margarete Coelho. Ela evita fazer críticas diretas a Moro, mas contesta os argumentos do ministro contra a mudança da lei. Dizer que o juiz de garantias vai burocratizar os processos é uma inverdade. O que atrasa a justiça são as nulidades. Agora elas vão diminuir, porque haverá mais isonomia entre acusação e defesa. A deputada também rebate as associações de magistrados, que alegam falta de estrutura para implementar a novidade. Quando criaram o processo eletrônico, também disseram que seria inviável, porque algumas comarcas não tinham nem internet. Hoje, o sistema está funcionando. Ao reclamar da sanção presidencial, Moro deu mais combustível aos congressistas que festejavam sua derrota. Perdeu e passou recibo. Deve ter sido o pior Natal da vida dele. Provoca Paulo Teixeira. Maia elogia e grupo de senadores protesta. Câmara e Senado tiveram reações distintas à sanção do pacote anticrime. Enquanto um grupo de senadores afirmou que Bolsonaro frustrou promessas feitas à casa de que vetaria a criação do juiz de garantias, o texto sancionado foi recebido com elogios pelos deputados. Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Bolsonaro valorizou o trabalho do Congresso. Parabeniza o presidente Bolsonaro, que sancionou os projetos dos ministros Alexandre Moraes e Moro, e principalmente valorizando o trabalho do grupo de trabalho da Câmara e os plenários da Câmara e do Senado, disse Maia ao Globo. Entre senadores, por outro lado, o clima é de insatisfação. O entendimento era que Bolsonaro seguiria a recomendação de Moro e vetaria o trecho do juiz de garantias incluído pela Câmara. Por isso, aceitaram votar o texto sem alterações, mesmo sem concordar com a íntegra, e assim permitir sua aprovação ainda em 2019. No retorno das atividades em fevereiro, o presidente deve sofrer pressões e até retaliações por parte de senadores mais alinhados a Moro, especialmente os do grupo Muda Senado, bancada informal que reúne um quarto dos parlamentares da casa. O líder do Podemos no Senado, Álvaro Dias, afirmou que a suposição dos senadores era que o veto seria óbvio e adiantou que vai trabalhar em uma ação direta de inconstitucionalidade no STF para questionar a criação do juiz de garantias nos próximos dias, antes de a lei entrar em vigor. Ao Globo, a senadora Simone Tebet, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, classificou a decisão do presidente como inacreditável, inexplicável e decepcionante. Ela frisou que havia um acordo com o líder do governo no Senado para manter no Congresso o eventual veto à criação do juiz de garantias. Vai gerar caos e inviabilizar o sistema criminal brasileiro, comentou a senadora, que está no Chile. É isso aí, passou uma rasteira no Moro. Decisão pró-Tiririca dá aval a paródias em 2020. Opa, vamos ver, isso nos interessa, né? Paródias. Quem canta o Bozo espanta. A Murielo Carmelo lembrando John Lennon. Euclides Roberto Novaes dá o seu bom dia. Paulo Eduardo, sou mulher, professora aposentada. Você fala meu nome. Ah, desculpe. Paula Eduarda Canhadas. Desculpe. É que geralmente é Paulo Eduardo. Desculpe. Paula Eduarda. Tomara que a justiça saia das trevas da corrupção. Adriana Bonita Aziz, só agora vou fazer o café da manhã, fomos tarde para a cama ontem, assisti muitos documentários. Adriana Bonita Aziz, viver fora não é fácil, como a maioria das pessoas pensa.
Amorielo Carmela fora, pastores empresários. Zélia Goulart, quem garante que o juiz de garantias não mais um para legitimar as injustiças? Vai ter outro para corrigir depois, que o cara não vai julgar, essa que é a diferença. O juiz de garantias não vai julgar, só vai instruir o processo. Quem vai julgar vai ser o outro. Adriana Bonito Aziz acha uma desgraça que Moro ainda deu ordens, depois de tudo que o Intercept revelou. Enquanto ministro, ele poderá dar ordens. Decisão pró-Tiririca dá aval a paródias em 2020. A recente decisão do Superior Tribunal de Justiça de autorizar paródias em campanhas eleitorais deve impulsionar as sátiras e a comédia nas eleições de 2020. Boa notícia para nós e as nossas paródias. Sobretudo nas redes sociais e para ataque aos rivais, na variação de marqueteiros ouvidos pelo Globo. Em novembro, após longo processo movido pela EMI Records contra o deputado Tiririca, que usou uma música do cantor Roberto Carlos em sua campanha, o STJ decidiu que paródias podem ser usadas livremente em eleições, sem autorização dos autores. Parabéns, STF. Parabéns, STF. Na ocasião, Tiririca apareceu no horário eleitoral caracterizado como Roberto Carlos, com paletó branco, sentado junto ao piano, que tinha em cima um prato de bife com batatas fritas e cantando uma versão alterada de O Portão. Eu votei, de novo eu vou votar, Tiririca, Brasília é o seu lugar. Ao final da propaganda, o deputado pegava uma das carnes e falava imitando a voz de Roberto Carlos. Que bifões, bicho! À época, o rei era protagonista de uma propaganda comercial de um frigorífico. A prática não é nova e sempre passou por questionamentos judiciais. Em 2016, uma peça da campanha de João Dória, a Prefeitura de São Paulo, inspirada no comercial de um posto de gasolina, exibia um motorista perguntando onde ficavam praças com Wi-Fi funcionando ou escolas com muitos computadores e que só ouvia como resposta, lá na propaganda do PT. A peça foi suspensa pela Justiça Federal. Aí não é paródia. Ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, usou em campanhas de 1998 e 2002 o personagem Nerso da Capitinga. Ele ironizava o adversário de Marconi e principal liderança política do Estado, Iris Rezende. Ele se elegeu muito com a força do Nerso da Capitinga, lembrou o publicitário Lula Guimarães, que já projeta uma nova onda de sátiras através das redes sociais. O WhatsApp vai seguir sendo o meio de desconstrução dos adversários. E o humor é a ferramenta mais poderosa para desconstruir. Bom, já que está tudo liberado, eu fiquei preocupado do Roberto Carlos vetar minha paródia do Quero que o Bolsonaro vá para o inferno. De que vale a minha vida besta, pós-PT, se entro no meu carro, mas não posso abastecer. Onde quer que eu ande, não vejo alegria. Eu tempos atrás era feliz e não sabia. Quero o PT de volta no governo e que o Bolsonaro vá pro inferno. Oh, oh, e que o Bolsonaro vá pro inferno. Então está liberado, podem cantar as paródias à vontade. Paródias do Sonic. Paródias do Sonic. A outra, do Roberto e do Erasmo, é a Festa do Arromba. Veja só que festa do arromba. No outro dia eu fui parar. Presentes generais que traíram a nação. Civis
que ajudaram essa tal revolução. Quase não consigo na entrada chegar. Armando Falcão não queria liberar. Quanta bomba na festa do Arromba. De que vale a minha vida besta pós-PT? Se entro no meu carro, mas não posso abastecer. Onde quer que eu ande, não vejo alegria. Eu tempos atrás era feliz e não sabia. Quero o PT de volta no governo e que o Bolsonaro vá pro inferno. E que o Bolsonaro vá pro inferno. Olha, o Globo deveria melhorar esse segundo caderno, porque é muito fraco. O segundo caderno do Globo é fraquíssimo, nunca tem nada. 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 Vamos então à Folha de São Paulo. Quero o PT de volta no governo e que o Bolsonaro vá pro inferno. E que o Bolsonaro vá pro inferno. Manchete da Folha: governo quer endurecer as regras para TVs e rádios. Ameaça a Globo. Novo marco legal. É tal regulação da mídia que o PT ameaçava fazer e agora ele vai fazer. Adriana Bonita Aziz: idade traz paz. Mas tira mais do que traz, né, Adriana? O Ministério da Ciência e Comunicações prepara um novo marco regulatório da radiodifusão no país. É a tal regulação da mídia, né? Que o PT tanto falava e nunca levou para frente. A proposta consta do orçamento de 2020, com reserva de 5 milhões para estudos e consultorias, entre outras despesas de implementação da medida. 5 milhões, hein? 5 milhões de reais só para estudos e consultorias. O projeto foi incluído em uma cartilha sobre o setor enviada a parlamentares e obtida pela Folha. A ideia é endurecer as regras para outorga e renovação de rádios e emissoras de TV, seguindo um pedido de quem? Bolsonaro. Será exigido que as empresas paguem suas dívidas antecipadamente para a renovação das outorgas, mesmo que os débitos tenham sido parcelados no passado. Isso criaria empecilhos para emissoras, pois boa parte delas tem dívidas parceladas com a União. Recentemente, Bolsonaro ameaçou a Globo e outras TVs com licenças próximas ao vencimento, sinalizando que processo de renovação teria de ser limpo, uma referência às devidas exigências legais. Ameaça a Globo e aos meios de comunicação que não se alinharem com o governo. Quero o PT de volta no governo e que o Bolsonaro vá para o inferno. Porque Moro é popular. Explica Maria Hermínia Tavares, pesquisadora do SEBRAP, professora aposentada da USP. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, é a mais bem avaliada figura pública entre aquelas que a pesquisa XP e PESP acompanha periodicamente. Numa escala de 0 a 10, os entrevistados lhe atribuíram a nota média 6,2, superior de seu chefe, 5,4, e do principal inimigo de ambos, 4,9, Lula. Seu prestígio resistiu às devastadoras revelações do Intercept,
Resistiu também à sua apagada atuação como ministro submisso aos devaneios autoritários do presidente e à derrota que lhe impôs o Congresso, ao desmanchar boa parte de seu pacote anticrime. A popularidade de Moro resulta das suas respostas simples e erradas a dois problemas que tocam fundo os brasileiros comuns e para os quais nem os passados governos progressistas, nem as forças de centro e esquerda deram atenção devida, incapazes de formular discursos críveis e soluções compatíveis com respeito mínimo aos direitos individuais. Tais problemas, como se sabe, são a corrupção política e a segurança dos cidadãos. No primeiro caso, PT, PSDB, respectivos aliados, em conluio com grandes empresas privadas, usaram sem pudor recursos públicos para financiar as suas máquinas eleitorais. Fechando os olhos, quando vez por outra, as sobras escorregavam para os bolsos de dirigentes e operadores. Continuaram a fazê-lo mesmo depois da irrupção de grandes escândalos como o Mensalão. Indiferentes, além do mais, às pesquisas que revelavam ampla rejeição às práticas corruptas. Deixaram, por outro lado, que o crime organizado expandisse seus negócios nefastos, lado a lado com a criminalidade comum. Isso legitimou perversamente a violência mal administrada da polícia, que se abate sem distinção sobre suspeitos e inocentes. Os pobres que são assaltados de madrugada nos pontos de ônibus, que temem por seus filhos atraídos pelo tráfico ou recrutados pelas facções que dominam as prisões superlotadas, ou ainda atingidos por balas perdidas, anseiam por ordem e segurança. Trata-se de uma aspiração inquestionável. O mesmo querem os mais bem aquinhoados, quando alcançados pela violência que vem de baixo. Eis as bases do prestígio de Sérgio Moro, a espetacularização do combate aos corruptos, o sinal verde para a violência policial, o aumento das detenções e o endurecimento das condições carcerárias. Seu prestígio persistirá enquanto as lideranças políticas progressistas não forem capazes de chegar ao povo com palavras e propostas novas. Quero o PT de volta no governo e que o Bolsonaro vá pro inferno. A Lílios Tanque também está aqui. Adriana Bonita Aziz está com 49 anos, com essa cara. Arranjo paquera de 20, não tô nem aí pra eles, aliás, pra ninguém. Quero o PT de volta no governo e o Bolsonaro vá pro inferno. Marco Schneider, da série Sósias. Randolfo Rodrigues e Cantinflas. Muito bem lembrado. O Randolfo Rodrigues está entre Harry Potter e o Cantinflas, né? A Morielo Carmela, fora Moro, quebra empresa, destruidor de empregos. Free Butterfly, conversando com a Adriana, muito bem. Paula Eduarda Canhadas, dá 0 pro Moro. Thaís Cunha, bom dia. Marco Schneider, sócios inusitados. Raul Castro e Palmeirinha, esses são perfeitos. Raul Castro e Palmeirinha são perfeitos. Iguaizinhos. Cara de um focinho do outro. Rei Salles. Acha vaza-jato aí, Alex, por favor. No jornal não tem. No jornal não tem. Suelimar Alves, bom dia. Deve ser na versão digital da Folha. Estou sem meu tablet aqui. Mas aí, se tiver alguma coisa, mais tarde eu comento. Quero o PT de volta no governo e que o Bolsonaro vá pro inferno.
Painel da Folha. Para onde pende a balança? Parlamentares avaliaram a decisão de Jair Bolsonaro de manter a figura do juiz de garantias, não apenas como uma derrota de Sérgio Moro, mas como um gesto do presidente ao comandante da Câmara, Rodrigo Maia, e a uma ala do Supremo. O deputado esteve no Planalto na terça, véspera da sanção, e conversou sobre o conjunto de medidas. Dias Toffoli também defendia a permanência no trecho. Toffoli e Alexandre de Moraes disseram em mais de uma ocasião serem a favor do juiz de garantias. Parlamentares acreditam que Bolsonaro os ouviu e levou em conta as posições. Congressistas atribuem ainda a manutenção do trecho a uma escolha pessoal de Bolsonaro, que já reclamou da atuação de juízes e que agora vê o filho Flávio na mira de uma investigação. Assim, ele trabalharia para evitar abusos. Quero o PT de volta no governo. Integrantes do Planalto dizem que Bolsonaro não gostou do retweet de Abraham Weintraub, depois apagado, de uma mensagem que dizia que o presidente havia traído o povo brasileiro ao contradizer Moro. O episódio reforça as críticas do mandatário à atuação do ministro nas redes. Já alguns ministros dizem que foi um erro, mas que a lealdade de Weintraub ao governo supera a intercorrência. Quero o PT de volta no governo e que o Bolsonaro vá pro inferno. E que o Bolsonaro vá pro inferno. Paródias então estão liberadas. Tem aquela também. Paródias liberadas para 2020 durante a campanha, portanto não tenham medo de cantar as paródias do Soulnick. Muito em breve o e-book com todas as letras, 30 paródias. 30 paródias. Globo se resguarda a independência do Congresso. A Globo, que a partir de janeiro vai reunir numa só empresa a rede de TV aberta e outros ativos do grupo, ainda vê as suas 5 concessões como importantes para o modelo de negócios, mas não como antes. Hoje, sua maior relevância estaria na sinergia entre concessão e conteúdo. Por exemplo, concessionárias e também afiliadas, emissoras que fornecem parte da programação e a retransmissão, mas não são do grupo, garantem a ampla oferta de conteúdo, que ajuda a diferenciar o streaming Globoplay de concorrentes como Netflix e Amazon. E é a capilaridade da rede de concessionárias afiliadas que permite inserções publicitárias de âmbito tanto nacional como local. Por outro lado, a Globo se vê resguardada das ameaças contra suas concessões, porque a renovação no Brasil depende do legislativo e não do executivo. Também porque avalia estar livre das eventuais justificativas legais para negar a renovação, como programação sem fins culturais ou atraso no pagamento de impostos. Procurado, o consultor britânico Guy Bisson afirmou que no médio prazo os chamados canais lineares de TV aberta e paga se mantêm como principal meio de assistir TV e no longo prazo devem continuar com um papel na transmissão ao vivo para esportes e jornalismo. Ou seja, as concessões seguem importantes, inclusive para manter a independência, mas há claramente mudanças políticas em muitas partes do mundo que vêm pressionando, ameaçando. O consultor brasileiro Omarson Costa vê as concessões perdendo significado com a eventual chegada da tecnologia 5G,
para acesso móvel à internet. Cita a proliferação de aplicativos de transmissão esportiva ao vivo em mercados como o americano, ainda sem 5G em grande escala, mas já com acesso mais rápido. De qualquer maneira, segundo ele, o mercado nacional ainda está distante do quadro nos Estados Unidos e mais ainda da implantação de rede 5G, que atrasa e enrola. Padrão Brasil. De que vale a minha vida besta? Pode PT. Se entro no meu carro, mas não posso abastecer. Ah, tá aqui o Eduardo Cunha. Desculpe, é que não tem chamada na capa. Eduardo Cunha, em delação frustrada, Cunha citou 120 políticos e arrecadação milionária. Ex-presidente Michel Temer é um dos maiores alvos da delação. Ai, meu Deus, chegou a britadeira. Bom, eu vou me mudar para o parque aí na frente, tá? Só um instante. Só um instante, já vou mudar. Desculpem esse barulho. Vamos lá. Quero o PT de volta no governo e que o Bolsonaro vá pro inferno. E que o Bolsonaro vá pro inferno. Você deixou a britadeira vir hoje. Estou decepcionado com você. Como é que você deixou os caras virem hoje? Fazer o quê? Hein? Pós-feriadão. Os caras não descansam no Natal, não? Parece que não. Você gosta desse barulho, Não, né? tem um Mesa pouco. 12. Já não tem voz. É que você não pode sair daqui, né? É, verdade. Mas eu posso. Por isso eu vou ali no parque para continuar a transmissão. Prontinho. Sua vez? Vamos lá. Não, obrigado. Obrigada. Tchau. De que vale a minha vida besta? Pós-PT. Se entro no meu carro, mas não posso abastecer. Onde quer que eu ande, não vejo alegria. Eu tempos atrás era feliz e não sabia. Quero um PT de volta no governo e que o Bolsonaro vá pro inferno. E que o Bolsonaro vá pro inferno. De que vale a minha vida besta? Pode ser. Entro no meu carro, mas não posso abastecer. Onde quer que eu ande, não vejo alegria. Eu tempo atrás era feliz e não sabia. Quero o PT de volta no governo e que o Bolsonaro vá pro inferno. E que o Bolsonaro vá pro inferno. Bom, o barulho aqui já está diminuindo, né? Mas eu vou ter que ir ainda mais longe. Sentar numa daquelas mesas com banquinhos que não foram feitos para sentar. Não dá para sentar, mas eu vou ficar de pé para continuarmos lendo a matéria a respeito da delação do Eduardo Cunha. Delação que não houve, né?
tentativa de delação. Aqui já está bem melhor, né? Longe do barulho. Que bom, né? Olha que paz, tranquilidade. Será que aqui eu vou ficar bem? Acho que tá. Bom, aqui eu vou ter que ficar de pé. Deixa eu ver se eu fico sentado. Tem um banquinho mais ou menos bom aqui. Aproveitar que ainda o sol não chegou aqui. Pronto. Melhor, né? Sem barulho, tudo fica melhor. Então vamos ver aqui a matéria do Intercept da Folha sobre a delação do Eduardo Cunha. Em sua fracassada tentativa de fechar um acordo de delação na Lava Jato, o deputado Eduardo Cunha, que está preso há 3 anos, atribuiu irregularidades a cerca de 120 políticos e disse ter arrecadado 270 milhões de reais em 5 anos para repartir com correligionários e aliados, sendo 70% via Caixa 2. Não estou gostando dessa luz, mas aqui está melhor, né? Um dos documentos com a proposta foi compartilhado entre procuradores que discutiam a possibilidade de delação em um chat do aplicativo Telegram em julho de 2017. O arquivo faz parte do material enviado por fonte anônima ao The Intercept. Nos mais de 100 capítulos da sua proposta de delação, Cunha dá sua versão para a formação de um grupo de dezenas de deputados que o elegeu para o comando da casa em 2015 e descreve como angariou gradualmente influência dentro do então PMDB, liderado por Michel Temer. Temer está entre um dos principais alvos dos relatos, assim como Moreira Franco e Antony Garotinho. Em julho, a revista Veja e o Intercept mostraram um diálogo em que o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol discutem a possibilidade da delação do ex-deputado. Moro, então responsável pela Lava Jato no Paraná, diz que espera que os rumores a respeito não procedam. Sou contra, como sabe, afirmou Moro. Na proposta de delação, Cunha diz que seu papel dentro do MDB cresceu a partir de 2007, quando deixou de ser apenas um articulador de Garotinho, que havia tentado se lançar à presidência no ano anterior, e passou a ser coordenador da bancada do Rio. Naquela função, passou a gerenciar a distribuição de cargos no governo Lula e no Congresso, além da arrecadação para campanhas eleitorais. Aí trecho da delação, ou da tentativa de delação. Com isso, o colaborador Eduardo Cunha passou a ser o centro de gravidade de todos que precisavam de ajuda financeira, o que obviamente criou certa dependência dos demais membros da bancada. Ele que tinha grana para dar, né? Ele comprou a eleição dele para presidente da Câmara. Em consequência, aliados passaram a atender seus pedidos de apresentar emendas e requerimentos de seu interesse. Mais influente no MDB, disse que passou a atuar pela unificação do partido no Congresso, em consonância com Temer. Afirma que o correligionário no Comando Nacional da sigla preparava a reeleição de vários deputados e a função de Cunha era viabilizar a ajuda financeira das campanhas. No primeiro mandato de Dilma Rousseff, ampliou sua força nos bastidores até a formação de um blocão, parlamentares de outros partidos além do MDB, o que serviria de base para sua eleição ao comando da Câmara em 2015.
A maior parte dos políticos mencionados na proposta de delação é relacionada a essa articulação em 2014. Cunha disse ter arrecadado 148 milhões naquele ano, que repassou a mais de 60 deputados. As fontes listadas dos recursos são empreiteiras como Aldebrecht, empresas de ônibus, montadoras de veículos, a JBS, além de doações oficiais de bancos. São mencionadas como contrapartida aprovações de medidas de interesse desses grupos no Congresso. Cunha, em capítulos de sua delação, relata brevemente ainda entregas de dinheiro a emissários seus ou de colegas deputados. Ao falar de seu período à frente da Câmara, narra em um capítulo supostas irregularidades e tentativas de extorsão sem comprová-las no seu processo no Conselho de Ética da Casa, iniciado em 2015 e que resultou em sua cassação. Afirma que o então chefe do colegiado, José Carlos Araújo, cobrou pagamento para que ele escolhesse o relator. Segundo o ex-deputado, houve fraude no sorteio que definiria uma lista tríplice de onde seria escolhido por Araújo o relator. Cunha, na proposta de delação obtida pelo Intercept, afirmou: a escolha era feita por sorteio, mas se colocou dentro da urna bolas mais pesadas, nos nomes escolhidos pelo colaborador para serem os 3 sorteados, dos quais um seria o escolhido, método sempre usado por ele, Cunha, para vender relatoria. As imagens da época, porém, mostram que o sorteio não foi feito por meio de bolas, mas sim por papeizinhos, colocados em uma urna e anunciados publicamente. Cunha era acusado de quebra de decoro por ter mentido em depoimento a uma CPI, ao afirmar que não possuía contas no exterior. O processo contra ele na Câmara se arrastou até setembro de 2016, quando o plenário da Casa votou pela cassação. Ele foi preso por ordem do então juiz Moro, um mês depois de perder o mandato. Em abril daquele ano, comandou como presidente da Casa a sessão na qual a Câmara votou pelo impeachment da então presidente Dilma. Artífice do afastamento da petista, na delação, Cunha atribui papel de destaque ao empresário Joesley Batista, da JBS, na articulação pela chegada de Temer ao poder. Não à toa, eles eram íntimos. Tem que manter isso, viu? Afirma que Joesley, que mais tarde viraria delator, buscava emplacar no Ministério da Fazenda do futuro governo Henrique Meirelles, que naquele ano presidia o Conselho de Administração da controladora JBS. Cunha diz que por ter conseguido convencer Temer dessa nomeação, obteve junto ao empresário promessa de crédito ilimitado. Então, Michel Temer emplacou Henrique Meirelles no Ministério da Fazenda a pedido do Joesley. Vejam só como a economia interfere na política. Henrique Meirelles, que trabalhou no JBS, foi conduzido ao Ministério da Fazenda. Foi praticamente comprada essa vaga pelo Joesley, porque em troca Joesley prometeu crédito ilimitado. Cunha também dá sua versão para episódios que já haviam sido divulgados em outras delações, como a suposta tentativa de Dilma de intervir na Lava Jato, por meio da indicação de um ministro para o Superior Tribunal de Justiça. Há ainda menções ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Cunha diz que Maia foi beneficiado de R$300 mil, repassados pelo empresário natalino Bertin a Moreira Franco em 2010, em contrapartida a um financiamento obtido no governo federal. E afirmou ainda que atuou para que o hoje presidente da Câmara ficasse à frente de uma comissão de transportes da Casa, em 2013. O deputado do DEM
presidiu a sessão em que foi definida a cassação do MDBista, em 2016. O conjunto de relatos de Cunha começa abordando seu papel junto a Garotinho em 2003, quando Rosinha, Garotinho, governava o Rio de Janeiro. Cunha diz que quando o casal migrou do PSB para o MDB, passou a articular apoio aos dois novos partidos, o que o fez ganhar espaço na estrutura interna da legenda. Naquela época, Cunha contou ter colocado um aliado no comando da SEDAI, o que garantiu controle sobre um fundo de pensão da companhia. Desvios na previdência da estatal, diz ele, financiaram o pagamento de mesada a Garotinho. O relato apresentado por Cunha não empolgou. Ao longo de 2 meses de diálogos no Telegram, o grupo de procuradores. Em 2017, o ex-deputado culpou, em entrevista à revista Época, o então procurador Rodrigo Janot, pelo fracasso de sua tentativa de fazer um acordo, e disse que tinha histórias quilométricas para contar. Condenado em ações penais no Paraná e no Distrito Federal, ele permanece em prisão preventiva. No chat, procuradores falam que pesaram contra o ex-deputado péssimos elementos de corroboração, omissões evidentes e inconsistências. Orlando Martello, da Força Tarefa da Lava Jato do Paraná, disse que a maioria das histórias apresentadas por Cunha já tinha sido revelada por outros colaboradores. Sobram poucos capítulos que o conhecimento é só dele. Ainda assim, nesses ele minimiza enormemente a sua responsabilidade, quando o termo não é demais genérico. Aqui está, portanto, aqui estão as novas revelações do Intercept. China e Turquia lideram ranking de prisões de jornalistas em 2019. Pequim, 48 jornalistas. Turquia, 250 jornalistas presos. Folha Ilustrada. Contardo Caligares. Meu pai, escreve Contardo Caligares, não dava a mínima para a Páscoa, mas a gente festejava o Natal. E nada de Papai Noel. Cresci achando que quem trazia presentes para as crianças era o próprio bebê Jesus, Jesus Bambino. Os primeiros anos de minha adolescência foram minha época teológica. Por predisposição natural, cultural, eu era um teólogo tomista. Como Tomás de Aquino, acreditava na razão. Não tinha simpatia pelo Papa agostiniano de credo quia absurdum. Tenho fé justamente porque é absurdo, ou seja, não é preciso entender para acreditar. A frase é de Tertuliano, mas combina muito com Agostinho. Meu racionalismo tomista se fortalecia na ideia seguinte: eu não teria por que respeitar uma divindade que não me dotasse da inteligência suficiente para entender seus atos e suas intenções. Natal, para minha teologia, era uma fonte de grandes joias e perplexidades, sendo que as perplexidades também eram alegrias, porque eram ocasiões para pensar coisas complicadas e instigantes. Eu entendia que Jesus vinha como segundo Adão, para corrigir o pecado do primeiro. Embora me fosse dificílimo admitir que, ao comerem a maçã, Adão e Eva tivessem desobedecido e pecado. Afinal, ao meu redor, todos queriam que eu estudasse e investigasse a incrível complexidade do mundo, e eu achava ótimo. Agora, como poderia Deus querer que os homens não saboreassem o fruto da árvore do bem e do mal? Se é para estudar, tem que ser sem censura, claro. Tudo bem, eu tolerava essa contradição. Aí surgia o segundo problema.
Nos primeiros livros da Bíblia, mais de uma vez é dito que os pais não serão condenados por causa dos filhos, e os filhos não serão condenados por causa dos pais, mas cada um será condenado por seus próprios pecados. Essa ideia de que cada um é responsável por seus pecados e crimes, e nunca pelos de seus próximos, parecia-me justa e certa. E, de fato, é uma ideia que o espírito moderno aceita imediatamente. Por que você iria para a cadeia se seu pai roubou ou assassinou? Agora, nos mesmos livros, é também dito repetidamente que o Senhor pode punir a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a terceira ou quarta geração. Essa outra ideia, que soava muito justa, estava na raiz do dito pecado original. Adão e Eva fizeram uma besteira, que, como eu disse, não achava nada demais. E eis que a espécie inteira pagava o pato pelos séculos dos séculos. Na época eu não sabia que a doutrina do pecado original era uma invenção de Agostinho, sempre preocupado em achar razões para os filhos de Deus se sentirem culpados. À vista do absurdo dessa culpa herdada de Adão e Eva, eu entendia que Deus, num belo dia, no Natal justamente, mandara seu Filho entre nós para acabar com a injustiça do pecado original. Jesus seria supliciado para acalmar a raiva um pouco infantil de Deus, que durava desde a desobediência de Adão e Eva. Claro, o sacrifício de Cristo me parecia bizarro e loucamente excessivo. Além disso, eu constatava que o suplício dele tinha sido meio que em vão, porque ouvia que a gente seguia nascendo pecador, precisando do batismo para se lavar, e mesmo batizado era pecador por definição. Pergunta que se impunha era: se Jesus veio lavar a lousa de vez e zerar a nossa conta, por que o pecado continuaria sendo a razão principal da relação entre Deus e os homens? É isso aí, Contardo Caligares. Mônica Bergamo informa. Vamos ver se tem uma coisa interessante aqui na Mônica Bergamo. É difícil numa segunda-feira, né? Numa segunda-feira, parece segunda-feira, mas não é. É o pós-feriadão, pós-feriado. Nada. Bom, nada aqui de interessante. Mesmo incapaz de cumprir suas metas, a ala bolsonarista causou danos à cultura. Disso já sabemos muito bem, queridos amigos, queridas amigas, muito obrigado por assistirem ao primeiro programa de hoje, dia 26 de dezembro. Por favor, se inscrevam, os que não se inscreveram ainda, por favor, compartilhem, deem likes, para que esse vídeo seja exibido para o maior número de pessoas. A TV Sounic é o canal do diálogo, a TV que se preocupa com os fatos sólidos. E eu só comento e opino a partir de fatos sólidos, não a partir de fofocas, fake news ou especulações. Lembre-se sempre, nem todo louco é ditador, mas todo ditador é um louco. Muito obrigado a todos. Até a próxima, logo mais à tarde.